Essa é a demonstração do Teorema 2.17, conhecido como Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Diz o Teorema 2.17, Teorema Fundamental da Proporcionalidade, que se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois lados em pontos distintos, então ela os divide na mesma razão. A demonstração desse teorema é uma demonstração própria para alunos da graduação. Primeiro, eu vou enfatizar que quando a gente deseja medir um segmento, essa medição ela é baseada numa comparação. Quando a gente faz a medida de alguma coisa, a gente está comparando aquela medida que a gente tem com uma medida de referência. Então, suponha que eu tenho um segmento aqui, ó, AB, e o segmento de referência será um segmento CD. Aqui. Quando eu vou medir o segmento AB em relação à minha referência CD, eu quero saber quantas vezes o segmento CD cabe no segmento AB. Então, logicamente, eu vou fazer a divisão AB por CD e vou obter um número K. Esse número K é um número real. Ok, se eu tiver uma situação em que o número CD cabe uma quantidade exata de vezes dentro do segmento AB, esse número será um número inteiro, né? Mas o que acontece é que eu posso fazer essa divisão e ele não caber um número exato de vezes. É aí que acontece a discussão aqui nesse tópico do Teorema 2.17. Suponha que nessa ilustração que eu fiz, olha, eu fazendo essa comparação, eu percebo que o segmento CD coube uma vez inteira aqui no segmento AB e ainda sobrou um pedaço. Agora eu preciso de uma referência auxiliar. Eu vou pegar um segmento menor, aqui um segmento U, e suponha que esse U seja capaz de dividir tanto o comprimento CD, quanto esse comprimento aqui, que sobrou, né, essa parte não inteira, é um número inteiro de vezes. Não precisa ser exatamente o mesmo valor, tá? Mas desde que seja inteiro. Então, eu vou conseguir dividir aqui, por exemplo, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E aqui nessa fração, suponha que eu consiga colocar 3 vezes a unidade U, fez uma divisão exata ali. Na comparação do segmento AB e segmento CD, eu vou ter que AB sobre CD é igual a 7 quartos. Tá? Isso aqui é um número racional. E sempre que isso acontece, o resultado obtido será um número racional. Agora, se por acaso esse número U não existir, seja ele qual for, ele não existe, não é possível encontrar um número de referência capaz de dividir esses segmentos em um número inteiro de vezes, tá? Quando isso aqui acontece, esse número K, resultante da comparação entre eles, será um número irracional. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, pesquise sobre números comensuráveis. Agora, vamos supor que essas medidas aqui sejam racionais, tá? Se elas são racionais, a razão AD sobre DB será um número K, e esse número K é um número racional. Beleza, se ele é um número racional, então existe um número U, eu vou colocar aqui entre módulo, tá? Existe um valor U capaz de fazer essa divisão, né? De modo que ele caiba aqui uma quantidade inteira de vezes. Vamos supor que eu consiga colocar aqui no segmento AD, né, vários segmentos do tamanho U, e cabe numa quantidade exata.
Então, suponha que aqui eu coloquei M vezes, certo? Eu posso escrever que o meu segmento AD é igual a M vezes U. E esse mesmo segmento, eu consigo colocar ele aqui embaixo, ó, uma quantidade exata de vezes também. Suponha que seja N vezes. Então, eu consigo escrever que o meu segmento DB é igual a N vezes U. Eu estou interessado na relação AD sobre DB, então posso escrever que AD sobre DB é igual a M vezes U dividido por N vezes U. Isso aqui é igual a M sobre N. Lembrando que isso aqui é um resultado racional. Ótimo. Agora, vamos analisar o lado direito do triângulo. Se eu traçar retas paralelas a partir de cada uma das extremidades desses segmentos de medida U, eu vou encontrar aqui outros segmentos de medida diferente, então vou chamar de U', mas vai ser em mesma quantidade de vezes. Né? Se aqui eu encontrei M vezes U, aqui eu vou encontrar M vezes U'. Eu posso representar o segmento AE desse jeito. E o que me garante que esses segmentos têm o mesmo comprimento é justamente o teorema que diz que se 3 ou mais retas paralelas dividem uma reta transversal em segmentos proporcionais, ele também divide qualquer outra reta transversal que passar por elas, tá? Isso significa que se aqui eu tenho uma relação entre segmentos, né, são todos de mesma medida, então a relação 1 para 1. Aqui também vou encontrar uma relação 1 para 1, tá? Então, todos esses segmentos aqui têm a mesma medida. No caso, a medida U'. E posso fazer algo semelhante aqui na parte de baixo para esse segmento EC. Ó, se eu traçar as linhas paralelas à base BC, eu encontro aqui segmentos U', numa quantidade exata de vezes, neste caso aqui igual a N. Então, eu posso escrever que o segmento EC é igual a N vezes U'. E mais uma vez, como eu estou interessado na razão AE sobre EC, eu posso escrever que AE sobre EC é igual a M U' sobre N U', ou seja, é igual a M sobre N. Bom, de acordo com essas duas igualdades, eu posso dizer que AD sobre DB é igual a E sobre EC. De acordo com essa proporção aqui, estes segmentos são proporcionais. Vamos agora para o segundo caso. No caso 2, eu tenho que AD sobre DB é igual a um número K, e esse número K é um número irracional. Se ele é irracional, é porque não existe aquele valor U, tá? Não existe esse número U capaz de fazer uma divisão dos dois segmentos ao mesmo tempo, um número exato de vezes. Mas nada me impede de supor a divisão aqui, ó, no segmento DB. Né? Eu vou dividir isso aqui uma quantidade de vezes de acordo com o tamanho U. Tá? Eu posso supor isso sem problema nenhum. O que ele não vai conseguir dividir é o segmento AD. Tá? Dividir um segmento apenas a gente consegue, o que não vai conseguir dividir os dois, certo? Então, suponha que eu consiga um número U capaz de dividir o segmento DB numa quantidade exata N vezes. Tá? Esse N ele é um número inteiro, né? Eu posso escrever que o meu segmento DB é igual a N vezes U. Vou aproveitar do raciocínio anterior e já esboçar retas paralelas à base BC, de modo que eu vou encontrar aqui também N segmentos de medida agora U'.
tá? N vezes U'. Isso aqui é a representação do segmento EC. Beleza. Então, a partir do ponto D, eu vou começar a desenhar segmentos do tamanho U. Vou fazer isso até onde for possível. Então, suponha que eu consegui colocar aqui, ó, M segmentos U. Né? Então, eu tenho M vezes U. E eu sei que esse tamanho com essa quantidade de segmentos U, ela é menor do que o segmento AD. Então, vou marcar aqui, ó, menor do que AD. Beleza. E ainda vou colocar um segmento aqui, ó, mesmo que vai extrapolar um pouquinho, também no tamanho U. Então, esse tamanho total que vai do ponto D até o último extremo do último segmento de tamanho U, ele é um segmento que mede M1 vezes U. E eu sei que esse M1 vezes U, ele é maior do que o segmento AD. Seria isso aqui, ó. M mais 1 U é maior do que o segmento AD. E vou passar agora para a análise do lado direito, fazer alguma coisa semelhante, ó. Colocando as paralelas, né, a base BC, eu vou encontrar segmentos de tamanho U'. Essa quantidade de segmentos U' também vai ser M. Então, eu tenho M vezes o tamanho U'. E eu sei que esse M vezes U' é menor do que o meu segmento AE. E ainda eu posso colocar um ponto aqui para extrapolar e ter uma unidade U' a mais. Então, eu passo a ter M mais 1 U'. E eu sei que esse M mais 1 U' é maior do que o meu segmento AE. Beleza. E eu estou estudando a razão entre o segmento AD e DB, por exemplo. Então, quando eu procuro AD dividido por DB, eu vou pegar essa inequação aqui e dividir por dB. Só que vai ser de uma forma assim, ó. MU menor que AD menor que M mais 1 U. MU eu vou dividir por NU. Dividido por NU. AD eu vou dividir por dB. A representação é que é diferente, né? A medida é a mesma. E M mais 1 U dividido por NU. Isso permite escrever essa desigualdade assim, ó. M sobre N menor que AD sobre DB, que é menor que M mais 1 sobre N. Vou fazer algo parecido aqui no segmento AC, tá? No lado AC do triângulo. Já que eu estou interessado na razão AE dividido por EC, deixa eu anotar aqui, AE dividido por EC. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir esta inequação por EC, mas de modo conveniente. Então, onde eu tenho M U', eu vou dividir por N U'. Isso vai sobrar para mim M, N, que é menor que AE dividido por EC, que é menor que M mais 1 U' dividido por N U'. Então, vai ficar M mais 1 N. Observe que eu consegui duas inequações com os mesmos extremos. Quero dizer que aqui nessa relação, ó, M sobre N é o extremo menor, aqui também. O extremo maior é M mais 1 sobre N. Pronto. Se eu observar agora na reta real, o valor M sobre N está em algum lugar da reta. E mais à direita eu tenho M mais 1 sobre N. E se eu quiser saber essa distância entre eles, basta eu fazer o da direita menos o da esquerda. Se eu fizer aqui, ó, deixa eu colocar aqui mais para cá.
Se eu fizer m mais 1 dividido por n menos m sobre n, eu vou obter 1 sobre n. Bom, aí que está. Esse 1 sobre n é essa distância aqui. E se eu quiser deixar essa distância tão curta, mas tão curta, né, de modo que se sobre apenas um ponto aqui, ó, que poderia ser a razão AD sobre DB, ou poderia ser a razão AE sobre AC, tá? Mas de modo que essa distância ia ficar cada vez menor, até que sobrasse um único ponto ali. Para isso acontecer, é suficiente que eu tenha um n grande o suficiente, um n que vá para o infinito. Pensa num número grande, muito grande, muito grande. Se fizer isso, vai acontecer do 1 sobre n, que é essa diferença aqui, valer zero ou ficar tão pequena quanto eu queira. Neste sentido, está acontecendo o quê? Aqui na primeira desigualdade, eu tenho o valor 1 sobre n ficando cada vez menor. Então, ele está aqui, ó, vou dizer, espremendo a razão dB. Tá? Porque isso aqui é a medida 1 sobre n, que está tendendo a zero. Por outro lado, eu tenho uma outra desigualdade, só que agora é sobre a razão AE sobre EC. Também está sendo pressionada ali, ó, por esse número 1 sobre n, que está ficando cada vez menor, cada vez menor. No entanto, essas duas razões existem. Elas não vão deixar de existir. Na medida em que esse valor 1 sobre n fica pequeno o suficiente, acaba que a gente pode afirmar que esse valor AD sobre DB é igual ao AE sobre EC. E se isso aqui acontece, a gente diz também que os segmentos são proporcionais, mesmo que essa razão de proporcionalidade seja um número irracional. Essa ideia de o número n se aproximar do infinito é uma ideia que você vai aprender quando estiver estudando limites, né? Se é que você ainda não estudou. E essa questão de eu chegar à conclusão de que essas razões são iguais, vem de um teorema chamado teorema do confronto, o teorema do sanduíche, né? que diz que quando você está aplicando um limite ou melhor, duas situações que apontam para o mesmo valor, né? Significa que eles são iguais. É a ideia intuitiva que está por trás desse raciocínio, tá bom? Então fica demonstrado assim, é o teorema 2.17, que é o teorema fundamental da proporcionalidade.